Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui em mais uma aula de nivelamento, né? Que acontece aí todas as quintas-feiras durante aí o antigo horário de aulão, né? Bom, e nós hoje, né? O nosso nivelamento hoje ele tratará do seguinte descritor, né? Que é a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, tá? Esse descritor, essa dificuldade, ela foi detectada na avaliação diagnóstica que vocês fizeram, que inclusive, né, a gente teve o seguinte resultado, tá? O terceiro A, só 21% dos alunos conseguiram acertar a questão que continha esse descritor, né? No terceiro B, apenas 19 e no terceiro C, apenas 12%, tá? Basicamente, essa habilidade diz respeito ao quê? A você ver um texto e dizer com que finalidade aquele texto ele foi produzido, tá bom? Bom, para auxiliar nisso daí, a gente tem aqui algumas dicas, tá bom? E a primeira dela é justamente o que? Identificar a que tipo textual pertence o texto, tá? Então esse é o primeiro passo, tá? Lembrando aí, revisando aí rapidinho, né? Que nós temos quatro tipos principais, que é o texto narrativo, o texto descritivo, o texto injuntivo e o texto dissertativo. Então, a partir desses quatro tipos textuais aqui, a gente fazendo essa identificação, nós conseguiríamos tranquilamente, já com uma facilidade maior, identificar o propósito comunicativo, né, ou a intencionalidade do texto. Beleza? Prosseguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos diferentes tipos, tá? Fazer aqui uma breve revisão, tá? Primeiramente, né, o texto do tipo narrativo é aquele que narra uma história através de uma sequência de fatos, ou seja, o texto narrativo ele vai contar uma história, tá? Ele centra-se basicamente em contar uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos, tá? Seja ela em ordem cronológica, seja ela em ordem não cronológica, certo? Prosseguindo aqui, nós temos o outro tipo textual, que é o tipo descritivo, tá? Que o tipo descritivo ele vai centrar em quê, né? Em detalhar as características de um determinado lugar, de um determinado acontecimento, de uma pessoa, objeto ou animal, tá? Então, o texto descritivo, ele cria aquilo que a gente chama de imagem verbal, tá? Porque ele se centra nas características, na descrição das características. Por fim, nós temos um outro tipo, que é o tipo injuntivo, tá? Que é aquele texto que oferece desde o passo a passo das ações, né, até um aconselhamento sobre como agir, como atuar, como proceder dentro de uma determinada situação, a fim de realizar uma certa tarefa, tá? Então, são aqueles textos que dão passo a passo e também aqueles textos que orientam ou aconselham como agir. E aí, por último, nós temos os textos de natureza dissertativa, tá? Que eles basicamente se subdividem em dois. Nós temos o dissertativo expositivo, que a função dele é informar ao leitor sobre um assunto ou ideia, ou seja, ele vai se centrar na explicação, tá? E o outro, que é o dissertativo argumentativo, que a função dele é justamente convencer o leitor a aceitar uma ideia, uma tese, uma determinada opinião. Beleza? Feito isso aqui, né, feito essa breve revisão, vamos fazer aqui algumas atividades para a gente justamente conseguir
identificar essas tipologias, para daí assim a gente passar a falar um pouquinho mais sobre a questão da identificação do propósito argumentativo. Então, bora lá nas atividades, ok?